Marcos, capítulo de número 15, versos 42 a 47, diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Até aqui. Roguemos a Deus a iluminação de seu Santo Espírito. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e oramos pedindo ao Senhor que neste momento, o mesmo Espírito que a inspirou, traga iluminação para que nós a entendamos. Para que nós nesta noite sejamos dirigidos pelo Senhor e ouçamos a voz do Senhor, porque Tu és o nosso pastor, Senhor, nada nos faltará, nem mesmo a instrução dos altos céus. Nós Te damos graças, Te louvamos, Te bendizemos, e tudo isso em nome de Cristo, contando com o Teu auxílio para este momento. Amém. Irmãos, se os irmãos prestaram atenção à leitura, este é o último trecho do capítulo de número 15 deste Evangelho de Marcos, e começamos a expor aqui na igreja há mais de 2 anos. O que nós já vimos até aqui, irmãos, neste capítulo de número 15? Os irmãos bem se lembram, e eu espero que seja o caso, nós estamos diante dos últimos momentos de Jesus. Na verdade, vimos a partir do início do capítulo 15 que os líderes religiosos de Israel, o Sinédrio, o julgou injustamente, o levou à morte, não satisfeito porque não poderia condená-lo, o levou a Pilatos, que mandou açoitar o nosso Senhor, que mandou crucificar o nosso Senhor. Sim, porque os líderes religiosos, em conluio, levaram o nosso Senhor, que nada fez, que nada de mal praticou, a Roma. E Roma, com seu poder político, o levou à morte. Então, a partir dos versos 33, 34 em diante, Marcos narrou a morte de Jesus. Disse que chegada a hora sexta, houve trevas, depois que Jesus havia sido crucificado. Trevas do meio-dia às 3 da tarde, quando o nosso Senhor, enfim, deu seu último suspiro, um grande brado, expirando. Eventos extraordinários aconteceram, o véu do templo se rasgou. Os irmãos devem estar lembrados disso. O centurião reconheceu ao pé da cruz que verdadeiramente aquele homem que nada havia cometido era o Filho de Deus. Enfim, irmãos, neste 15º capítulo do Evangelho segundo Marcos, nós temos aprendido algumas lições relacionadas especialmente àquilo que Jesus fez para nos salvar. E nós aprendemos que Ele se sujeitou em silêncio à vontade do Pai, aprendemos que Ele foi sentenciado em nosso lugar, que foi zombado e espancado. Vimos que sofreu a mais humilhante das condenações, aquela dos piores criminosos. Experimentou o desamparo, o abandono do Pai. Morreu, dando-nos acesso irrestrito a Deus. Mas então, irmãos, um momento horroroso na cruz passa. Depois de entregar o seu espírito ao Pai, Marcos continua a narrar o que aconteceu naquele dia triste, naquele dia sem igual na história de toda
a humanidade. E nós, que estamos acostumados a falar da morte de Jesus, que estamos acostumados a mencionar a morte de nosso Senhor e Redentor Jesus, e de fato ela é importante, somos agora expostos a uma narrativa igualmente importante, aquela que fala sobre o seu sepultamento. Sim, irmãos, é verdade, nós estamos acostumados a dar ênfase à morte do nosso Salvador Jesus Cristo, e é claro que ela merece mesmo. Pela sua morte nós fomos salvos, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É verdade que com menos frequência damos ênfase à ressurreição, deveríamos dar a mesma frequência ou a mesma ênfase que damos à morte. Mas há um evento entre a morte e a ressurreição de Jesus para o qual nós nem sempre nos atentamos. E é claro, eu faço referência ao evento que Marcos narra aqui nos versos 42 a 47. O seu sepultamento. Irmãos, o sepultamento de Jesus também tem o seu lugar de importância na narrativa evangélica. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, a partir do 3º verso, diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Vejam a importância que o sepultamento de Jesus tem. Ao resumir o Evangelho, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, o menciona junto da morte de nosso Senhor e de sua ressurreição ao 3º dia. Pois bem, irmãos, acontece que nós estamos diante do relato que Marcos faz deste evento igualmente importante. E é dele que nesta noite nós vamos aprender 2 lições, 2 verdades, que ainda hoje nos ensinam muito e veremos como. A começar pela seguinte: primeira delas, devemos ser corajosos em nossa devoção a Jesus, não importam as consequências. Primeira lição que esse texto, que narra os eventos relacionados ao sepultamento de Jesus, nos ensina: devemos ser corajosos em nossa devoção a Jesus, não importam as consequências. São os versos 42 a 45 que nos ensinam isso, e a partir de agora nós veremos como e por quê. Percebam, irmãos, que no verso de número 42, Marcos informa que ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, alguém se preocupa com o sepultamento do nosso Senhor. Notem que no verso de número 42, Marcos especifica claramente, ao cair da tarde, ou seja, ele nos situa aqui temporalmente. Põe o evento sobre o qual acabamos de ler no final da tarde de sexta-feira, antes do pôr do sol. Vejam, irmãos, não é sem propósito que Marcos nos situe aqui temporalmente. Por quê? Porque o sepultamento de Jesus exige pressa, uma vez que o dia seguinte é sábado. Vocês sabem que os judeus não trabalhavam no sábado. Vocês sabem que os judeus não faziam qualquer tipo de trabalho no dia de sábado. Portanto, era necessário apressar o sepultamento de Jesus. Marcos chama esse dia de sexta-feira como o dia da preparação. E de fato, era o dia no qual os judeus se preparavam para o Shabat, para o dia seguinte, para o descanso. Mas vamos nos lembrar que mesmo essa sexta-feira não era uma sexta-feira qualquer. Nós estamos falando aqui de uma sexta-feira de Páscoa. Notem, tudo aponta para a necessidade urgente do sepultamento de Jesus. Irmãos, se quisessem dar um sepultamento digno ao nosso Senhor, é o que Marcos está nos contando aqui, precisavam ser rápidos. Nós fizemos a leitura mais cedo no culto que estamos prestando a Deus, no texto de Deuteronômio 21. E vimos
que além da urgência dada o dia de sexta-feira, dada a véspera de sábado, vimos que na própria lei do Senhor, o Senhor havia sido claro: se alguém fosse pendurado no madeiro, precisava ser tirado antes da virada do dia. Para que a terra não fosse contaminada, precisava ser tirado do madeiro antes que o dia virasse. Então Marcos está nos situando temporalmente aqui com um propósito bem definido. Está mostrando para nós a urgência do sepultamento de Jesus, da necessidade pelo sepultamento de Jesus. Notem, irmãos, o sábado começaria ao pôr do sol, por volta das 18 horas, das 6 da tarde. Consequentemente, não haveria tempo hábil para que alguém conseguisse a permissão de Pilatos, para que assim recolhesse o corpo de Jesus da cruz, para que assim comprasse os suprimentos necessários para o seu sepultamento, e só depois fizesse o seu sepultamento propriamente dito. Marcos disse que Jesus morreu por volta das 3 da tarde, o dia acaba às 6. Há 3 horas, portanto, para que tudo isso seja feito. E é aí que ele nos apresenta, no verso de número 43, nesse ponto, um novo personagem. Seu nome? José de Arimateia. Vejam comigo no verso 43 o que acontece então. Vindo José de Arimateia, diz Marcos, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Percebam, irmãos, o nome deste homem é José, mas Arimateia não é o seu sobrenome. Arimateia faz referência à cidade, ao povoado do qual este homem chamado José vinha. Muito provavelmente nós temos uma referência aqui a Ramá ou Ramataim, cidade mencionada, por exemplo, lá no livro de Samuel, uma cidade que ficava a cerca de 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Trata-se de um homem, portanto, que vem de uma cidade a 30 quilômetros de Jerusalém, mas que ainda assim, não obstante, fazia parte do Sinédrio, do alto conselho da liderança religiosa judaica nos dias de Jesus. E vejam, reparem que Marcos o apresenta no verso 43 como um ilustre membro do Sinédrio. Um membro respeitado da mais alta corte da liderança religiosa judaica. Alguém que, segundo Marcos, também esperava o reino de Deus. Percebam, Marcos não nos dá mais detalhes. Mas quando nós vamos para o relato de outros evangelistas, por exemplo, para o relato do evangelista João, nós somos informados que José de Arimateia se tornou um discípulo de Jesus. Alguém que não só esperava o reino de Deus, e aqui Marcos já nos está, de alguma forma, dizendo isso, não é? Que ele via em Jesus a chegada desse reino. Mas João mais claramente diz, um discípulo de Jesus, que ainda assim tinha vergonha de se apresentar como tal, por causa da sua posição no Sinédrio. Mas de fato, era um homem que seguia a Jesus, que se tornara discípulo de Jesus. Mateus, por exemplo, diz ainda que este homem era um rico discípulo de Jesus. Lucas, a seu turno, diz que este era um homem bom e justo, que não concordou com o plano do Sinédrio de matar Jesus. Então de quem estamos falando aqui? De alguém que fazia parte da mais alta corte religiosa dos dias de Jesus, mas que se tornara discípulo de Jesus, ainda que os seus pares no Sinédrio não recebessem Jesus como seu Salvador. Este homem, portanto, irmãos, que diz Marcos, se dirige resolutamente a Pilatos e pede o corpo do Senhor Jesus Cristo. Sabem, irmãos, muitas vezes a gente passa por esse texto, mas não percebe o que Marcos está nos dizendo aqui.
Só Pilatos poderia liberar o corpo de Jesus? Em primeiro lugar, essa é uma informação importante. A autoridade romana tinha apenas ela a liberdade e a legitimidade para condenar, mas também para liberar os corpos dos condenados, uma vez mortos. Por isso, era necessário, caso alguém quisesse dar um sepultamento digno ao Senhor, que Pilatos fosse procurado, que a autoridade romana fosse consultada. E notem, é exatamente isso que José de Arimateia faz. Prestaram atenção ao modo como ele fez isso? Viram no final do verso 43 que Marcos diz: dirigiu-se resolutamente a Pilatos? Na língua grega original, irmãos, o que nós lemos aqui como resolutamente quer dizer ousadamente, corajosamente. E vamos entender por que Marcos diz que com coragem, com ousadia, José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus. Irmãos, este era um homem da alta corte religiosa. Alguém que fazia parte do grupo, do sinédrio, do conselho de líderes religiosos, que em grande maioria não gostava de Jesus. Alguém, portanto, que ao se identificar com Jesus, ao pedir o corpo de Jesus, colocaria sua própria reputação em xeque. Alguém que, ao se dirigir a Pilatos para pedir o corpo de Jesus, nessa atitude, se mostraria ao grupo de líderes, muito provavelmente, um rebelde. Entendam o que Marcos está nos dizendo aqui, porque foi com coragem, resolutamente, com ousadia, ousadamente, que José de Arimateia se dirigiu a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. É porque ao fazer isso, irmãos, José colocou muita coisa em risco. A sua posição no sinédrio, a sua posição diante de Pilatos, afinal de contas, Jesus havia sido condenado, ainda que de maneira injusta, como um rebelde político. E agora alguém vem se identificar com este homem, pedir o seu corpo a Pilatos. Mas é com coragem que este discípulo de Jesus pede o corpo de nosso Senhor. E vejam, Marcos diz nos versos 44 e 45, que ao saber disso, Pilatos muito se admirou. E não do pedido que José fizera, mas especificamente do fato de que Jesus já tivesse morrido. Vejam, por que Pilatos se admirou com a morte de Jesus? Porque geralmente, irmãos, os condenados à morte por crucificação demoravam muito tempo para morrer. Eles agonizavam por horas e horas no madeiro. E com Jesus foi mais rápido. Lembrem-se, por exemplo, que Jesus havia sofrido antes da crucificação. Lembre que Jesus, antes de ser crucificado, inclusive foi uma das lições que nós aprendemos aqui, foi duramente espancado, açoitado, coroa de espinhos na cabeça, perdeu muito sangue, portanto. Então não é de se admirar que ele tenha morrido antes que os demais que estavam ao seu lado. Notem, era tão demorada a morte pela crucificação, era um método de tortura tão demorado, que nós sabemos pelo relato de outros evangelistas, que para que os malfeitores ao lado de Jesus morressem mais rápido, para que o dia de sábado não chegasse, para que eles morressem antes da virada da sexta para o sábado, eles precisaram quebrar as pernas deles, para que assim morressem mais rápido. A morte era, portanto, lenta, irmãos. Era um método de tortura que antes de levar à morte, causava muita dor, e dor devagar, cada vez mais lenta. Por isso Pilatos se admira que Jesus já tenha morrido, à altura em que José vai pedir o seu corpo. E assim ele chama o centurião, diz Marcos no verso 44, pergunta se de fato Jesus havia morrido e em quanto tempo isso aconteceu, por quanto tempo isso já tinha acontecido, até que no verso 45, após certificar-se pela informação do comandante, ele cede o corpo a José. Irmãos, é assim, olhando para os versos 42 a 45, que nesta noite Marcos nos ensina a primeira lição. Estão lembrados?
devemos ser corajosos, ousados em nossa devoção a Jesus. Não importam as consequências. Devemos ser corajosos em nossa devoção a Jesus, não importam as consequências. Vejam o que este homem chamado José de Arimateia fez para, sob a providência de Deus, dar um sepultamento digno a Jesus, a quem ele começara a seguir. Colocou em xeque a sua reputação, colocou em xeque a sua posição, colocou em xeque a sua própria relação com a autoridade romana, uma vez que poderia ser identificado com alguém considerado injustamente criminoso. Vejam, este homem não mediu as consequências, foi corajoso em sua devoção a Jesus. E é aqui que nós aprendemos essa primeira verdade. Nós devemos ser corajosos em nossa devoção a Jesus, não importam as circunstâncias. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, fazendo aplicações dessa primeira lição, é assim que nós temos vivido a nossa fé em Cristo? Com coragem, ou será que temos nos intimidado diante das ameaças do mundo? Será que temos nos intimidado diante dos perigos do mundo? Diante da zombaria do mundo? Diante da reputação que podemos perder? Diante da posição que porventura possamos perder? Como nós temos, irmãos, devotado a nossa fé em Cristo Jesus? Com coragem, com ousadia, não medindo, nesse caso, as consequências? Ou será que temos nos intimidado, nos escondido? Vejam, essa é uma primeira lição que não pode passar desapercebida por nós. Como temos devotado a nossa fé a Cristo? Será, irmãos, que como esse discípulo, que por muito tempo se escondeu com medo dos líderes religiosos, porque é o que João diz, será que como esse discípulo, nós temos com ousadia, com coragem, devotado a nossa fé a Cristo, vivido a nossa fé em Cristo, pregado a nossa fé em Cristo? Mas vejam que, por outro lado, há uma segunda lição importante, aplicação ainda a aprender aqui, que é a seguinte, notem, aqui nós também aprendemos que podemos usar e devemos usar a nossa influência e os nossos recursos para servir ao Senhor. O que este homem fez? É verdade que com coragem, com ousadia, como falamos há pouco, usou da influência que tinha, usou dos recursos que tinha, afinal de contas o evangelista Mateus nos diz que era um homem rico, para dar um sepultamento à altura do Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E sabem, irmãos, eu pergunto, e nós temos usado da influência que temos, dos recursos que temos, para servir ao Senhor? Talvez você pense, mas pastor, eu não tenho tanta influência assim, esse homem era da alta corte religiosa, eu não faço parte de nenhuma alta corte, nem religiosa, nem no trabalho, nem educacional, nem nada. Eu não faço parte de nenhuma alta corte, não tenho tanta influência assim. Mas a verdade, irmãos, é que alguma influência, tenho certeza, nós temos em algum lugar em que estamos. Pense, por exemplo, na relação dos pais para com os filhos. Quanta influência um pai tem sobre o seu filho? Quanta influência uma mãe tem sobre seu filho? Quanta influência um professor da escola bíblica dominical não tem sobre os seus alunos? Quanta influência um presbítero não tem sobre as ovelhas do Senhor? Um diácono não tem sobre as ovelhas do Senhor? Quanta influência como irmãos nós não temos na relação de uns para com os outros? E a pergunta que fica diante da palavra de hoje é, nós temos usado dessa influência que Deus mesmo nos deu no serviço a Jesus? Essa é uma primeira lição importante, a primeira lição que nós aprendemos aqui. Devemos ser corajosos em nossa devoção a Jesus, não importam as
consequências. Mas eu disse que seriam duas, se não disse, estou dizendo agora, e é para a segunda que nós vamos olhar agora. Segunda e última lição do texto, vimos versos 42 a 45, agora volte os olhos comigo para os versos 46 e 47, para que nós vejamos e aprendamos a segunda lição desta noite. Segunda lição que é a seguinte: em sua providência, Deus usa da nossa devoção a Jesus para o cumprimento de seus propósitos. Em sua providência, Deus usa da nossa devoção a Jesus para o cumprimento de seus propósitos. Verso 46, vejam o que Marcos diz agora. Este, quem? José de Arimateia, depois de receber o corpo de Jesus cedido por Pilatos, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Vejam, irmãos, Marcos é bastante comedido nas palavras. Não é a primeira vez que isso acontece. Aliás, desde o início do Evangelho, nós vemos que Marcos descreve as coisas com bastante brevidade. Ele descreve diretamente, vai direto à ação, não floreia o texto. É evidente, eu estou dizendo isso porque é evidente que José não fez tudo isso aqui sozinho. Baixou o corpo da cruz, envolveu num lençol que ele mesmo comprou, depositou o corpo num túmulo depois de prepará-lo. É evidente que ele não fez isso sozinho. Lembrem-se, nós estamos falando de um intervalo de tempo de 3 horas, das 3 às 6 da tarde, o sepultamento deveria ser feito. E para que alguém fizesse isso sozinho, irmãos, nesse intervalo de tempo, era praticamente impossível. Mas o fato é que José conduziu todo esse processo. Vejam, prestem atenção na ironia que Marcos está nos mostrando aqui. Onde estavam os discípulos mais próximos de Jesus? Pedro, Tiago, João e os demais. Os outros 8, já que um deles já havia se perdido. André, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, enfim, onde estavam os 11? Fugiram. Se afugentaram diante dos perigos. Mas vejam como é a providência de Deus. Ainda que os mais próximos tenham fugido, Deus prepara um discípulo até então secreto, que se escondia. Alguém sobre quem nós não tínhamos nenhuma informação até esse momento, para dar ao seu próprio filho um sepultamento à altura. Porque é exatamente isso que este homem faz, embora não sozinho, mas liderando, como Marcos nos escreve aqui. Ele compra um pano de linho, ele lidera a retirada de Jesus da cruz, limpa seu corpo, enrola o seu corpo com aquele pano e coloca Jesus num túmulo que ele mesmo comprou, da sua própria família, e o que é curioso, nunca antes usado, é o que nós sabemos pelo relato de outros evangelistas. Isso é curioso mesmo, porque Jesus, ao entrar em Jerusalém, veio num jumentinho nunca antes montado, e agora, ao ser sepultado, é colocado numa sepultura nunca antes usada. E tudo isso, irmãos, por devoção ao Senhor. E tudo isso, irmãos, por amor ao Senhor. Ainda que o tempo fosse apertado, Ele cuidou de todos os detalhes, de todas as minúcias, para dar um sepultamento digno ao Senhor. Vejam como isso aqui cumpre a profecia de Isaías 53. Esse é um texto que nós também lemos aqui no nosso culto, espero que os irmãos estejam lembrados, no momento de ações de graças. Isaías 53, verso de número 9. Na profecia, Deus havia dito: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Vejam a providência do Pai, irmãos. Reparem na providência do Pai. Se Jesus não fosse tirado daquela cruz, ele seria jogado a uma vala qualquer,
contado com os perversos, como eram todos os criminosos condenados ao madeiro, mas pela providência do Pai, aquele que deveria ser contado entre os perversos, esteve com o rico na sua morte. E assim Marcos termina a passagem no verso 47, dizendo que Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Isso aqui parece até um pouco fora de ordem, não é? No texto? Mas reparem que não. O que Marcos está deixando claro aos seus leitores é que Jesus foi sepultado contra a alegação de qualquer outra pessoa que alegasse que ele sequer tinha morrido, e que não só ele havia sido sepultado, como havia testemunhas oculares do lugar em que ele foi posto. Marcos está preparando a narrativa para a ressurreição. Mas antes de nós falarmos da ressurreição, irmãos, o fato é que o evangelista nos ensina aqui a segunda e última lição da noite. Em sua providência, Deus usa da nossa devoção para o cumprimento de seus propósitos. Eu termino fazendo algumas aplicações dessa última lição para nós. Meu irmão, minha irmã, o quanto você tem se colocado nas mãos de Deus? Meu irmão, minha irmã, o quanto com coragem, com ousadia, você tem se disposto a trabalhar para o Senhor e em devoção ao Senhor, em amor ao Senhor. Vejam, às vezes a gente tem a impressão de que o nosso trabalho é pouco, é pequeno, que nós não temos muito a oferecer. Talvez esse homem pensasse assim: eu não dediquei toda a atenção que tinha, todo o prestígio, toda a influência, não usei de toda a influência que tenho, de todo o recurso que tenho, enquanto o Senhor estava vivo. E agora que Ele morreu, tudo o que eu posso fazer é pouco. Mas vejam como Deus usa do serviço deste homem, irmãos. Dedicado a Jesus, e este mesmo depois de morto, para cumprir os seus propósitos. Sabe, meu irmão, minha irmã, assim acontece conosco hoje. Deus usa do nosso serviço, embora aos nossos olhos Ele possa parecer pequeno, embora aos nossos olhos Ele possa parecer insignificante, embora aos nossos olhos Ele possa não ter tanto valor, embora aos nossos olhos Ele pareça tímido, Deus usa do nosso trabalho, do nosso amor e da nossa devoção para o cumprimento de seus propósitos. Você tem se colocado às mãos do Senhor, meu irmão? À disposição nas mãos do Pai? Com coragem, dedicado à sua fé e devoção a Jesus. Faça isso. E tenha certeza, Deus te usará para o cumprimento de seus bons propósitos. Que assim seja, irmãos. E como aprendemos aqui, sirvamos a Jesus com coragem, não medindo as consequências, não importando as consequências. E que assim, pelo nosso trabalho, Deus leve a bom termo a sua vontade. Em nome dele mesmo. Amém.